Certo. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao segundo dia de encontro. Mesa temática em comemoração aos 50 anos de morte do filósofo Theodor Adorno. Os professores Priscila Pontes e Hermínio Nascimento comporão a mesa. Professor Dr. Hermínio de Souza Nascimento, com a palestra A Nulidade da Subjetividade em Adorno. Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, em 1995. Especialização em Lógica Contemporânea pela UFP. Mestrado em Filosofia pela UFP e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará, em 2018. Desde maio de 2003, é professor assistente dos cursos de licenciatura e bacharelado em Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em estágio supervisionado no curso de licenciatura em Filosofia, Lógica e Filosofia Analítica, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, filosofia e educação, teoria crítica e pensamento e linguagem. Foi coordenador do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, como coordenador de área dos subprojetos de filosofia em 2010 e de julho de 2011 a junho de 2012. Desempenhou a função de coordenador de gestão de processos educacionais de agosto de 2012 até fevereiro de 2014. Professora mestra Priscila Pontes Bezerra Mendes, com a palestra Elementos da Vida Tecnificada em Theodor Adorno. Mestra em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Graduada em Filosofia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Especialização em Metodologia do Ensino de Filosofia pela Faculdade Evolução. Professora no curso de Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú e professora orientadora do programa Residência Pedagógica do subprojeto de Filosofia. Experiência no ensino médio com professora de Filosofia da rede estadual e no ensino fundamental da rede pública do município de Sobral. Graduanda em Pedagogia, EAD, pela Universidade Federal do Ceará. Tem interesse de pesquisa nas áreas de teoria crítica, filosofia da técnica, estética e filosofia da educação. Convido o professor Marco César para mediar a mesa. Bom dia. Então, queria convidar os nossos professores para compor a mesa e dar início às falas de hoje. Então, com a palavra, a professora Priscila. Bom dia. Olha, vocês estão mais animados que os de ontem, né? O Edmar ontem encrencou com vocês. Pessoal, a minha fala, ela não está concluída, né? Eu gostaria, assim, de brevemente apresentar, né, para quem não me conhece, como é que eu cheguei a gostar de Adorno, né, e a me dedicar às pesquisas em torno dele.
Eu e o professor Hermínio, nós estamos comemorando, na verdade foi ontem, o aniversário de 50 anos de morte do Adorno. E o Adorno, para quem não conhece, é aquele ali, ó, da minha aqui de esquerda. E o outro para cá é o Benjamin, né? Ontem completou 50 anos da morte do Adorno, que é um filósofo alemão, que compôs a primeira fase, né, um dos fundadores da Escola de Frankfurt e da teoria crítica. E como o professor Hermínio destacou ontem, eu comecei a estudar Adorno em 2009, quando eu fiz a minha monografia sobre educação, esclarecimento e ensino de filosofia. E o Adorno me deixava muito inquieta em relação, assim, principalmente quando eu li a Dialética do Esclarecimento, como é que a nossa sociedade tem condições do progresso, como é que a nossa sociedade ela tem condições de acabar com a fome e toda a desigualdade social, e isso não acontece. E além disso, o Adorno ele vai tratar de muitas temáticas que sempre me chamaram a atenção, né? Então, Adorno ele foi sociólogo, musicólogo, né? E os textos versam também sobre psicanálise, e isso foi me deixando cada vez mais intrigada com Adorno. Eu estudava educação, depois passei a estudar um pouquinho sobre moral, tentando identificar, dentro do pensamento de Adorno, qual é a possibilidade de falar de uma moral na sociedade contemporânea a partir da reivindicação do não idêntico, daquilo que foi esquecido pelo processo civilizatório. E aí, recentemente, porque eu não estudo filosofia da técnica há muito tempo, recentemente nós resolvemos, né, Marco César? O Marco César, como coordenador do grupo de estudo, me convidou também para participar do grupo, e aí foi que eu fui percebendo que em Adorno a gente poderia falar sobre uma crítica à técnica, né? E aí isso está com 1 ano e meio, né? 1 ano e meio de atividades do grupo de estudos sobre a técnica. E aí eu tinha uma promessa de observar nos textos de Adorno onde é que ele fala de uma vida tecnificada. No livro A Mínima Moralia, que é um livro onde tem uma escrita diferente, porque Adorno ele escreve em fragmentos justamente para contrapor-se à ideia de uma filosofia sistemática. Então a Mínima Moralia ela vem como uma reivindicação da possibilidade de ainda, será que pode haver vida correta na falsa? Então, dentro desse contexto tão permeado por dominação, por uma racionalidade mecânica e instrumental, como é possível haver vida correta na vida falsa? E o Mínima Moralia ele vem com fragmentos, e eu encontrei esse termo lá, vida tecnificada. E eu prometi para o grupo que eu ia fazer um texto sobre isso, e eu ainda não cumpri minha promessa, estou terminando aqui agora, estou terminando porque eu quero fazer um texto onde que eu pudesse reunir com os outros autores que a gente tem lido no grupo de estudo. Então eu parti disso, né? Eu parti de um aforismo do Mínima Moralia, que é um texto que trata dessa vida fragmentada da sociedade administrada, e aí eu vou falar para vocês aqui dos elementos da vida tecnificada em Adorno de modo geral, e buscando na Mínima Moralia, na Dialética do Esclarecimento, na Dialética Negativa, Educação e Emancipação, nas obras do Adorno. Então, por fim, começando de fato, né? Eu quero apresentar os elementos que caracterizam uma vida tecnificada e suas implicações sociais, culturais e morais, a partir de algumas afirmações nas obras do filósofo Adorno. A partir de uma pesquisa bibliográfica, né, que justifiquem a ideia apresentada de que a técnica e a tecnologia implicaram modificações na vida humana. É importante lembrar que Adorno está escrevendo isso na década de 50, né? Ele está falando da técnica do ponto de vista mecânico, ele não está falando das mídias, da tecnologia em si, mas da técnica enquanto aquela que propôs um progresso da vida humana, mas que vai deteriorar as relações humanas de modo geral. Eu é que vou tentar fazer um paralelo com a tecnologia e com a vida na atualidade.
implicaram modificações na vida humana, muitas dessas necessárias para melhorar a vida e outras negativas que necessitariam de um olhar crítico e reflexivo para assegurar o relacionamento saudável do homem com a técnica. O meu itinerário parte das considerações do surgir de um esclarecimento totalitário e dominador que contribuiu para a coisificação do homem, passando pelo sentimento de autoconservação que cada indivíduo incorporou para si, consolidando o sentimento de frieza burguesa, que em meio a uma vida completamente administrada pelo capitalismo e pelas suas técnicas, contribuem para a barbárie. Por fim, pretendo apenas apontar como podemos encontrar uma possível saída para essa realidade. Talvez não é nem a saída, né? Mas de certa forma, não é encontrar saída, mas encontrar meios de conviver com a técnica de maneira reflexiva. Começo com a citação de Adorno na Educação contra a Barbárie, um texto que está na Educação para a Emancipação. Educação e Emancipação, perdão. Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de modo particularmente disforme em relação à sua própria civilização, por se encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo, um impulso de destruição. Então, eu vou falar desses conceitos, o conceito de coisificação do homem, por meio da técnica, e como a frieza burguesa, ela também contribui para um relacionamento moral e ético entre os sujeitos de maneira tecnificada. Então, eu quero descrever, de certa forma, os elementos dessa vida tecnificada. Desde os escritos afirmados na dialética do esclarecimento, Adorno, em parceria com Horkheim, já apontava para uma mudança das relações sociais concomitante com o triunfo do esclarecimento ou o desencantamento do mundo, como diria Weber. Em face do estabelecimento desse novo modo de conhecer as coisas, que negava o conhecimento oriundo dos mitos, o conhecimento estava pautado na lógica formal e sob o signo do poder, pois o esclarecimento para os autores era a radicalização da angústia mítica, pois do medo o homem presume estar livre quando não há nada mais de desconhecido. A pretensa sabedoria acerca de todas as coisas fez do esclarecimento totalitário, onde todo mundo fora submetido ao domínio do homem, o senhor da natureza que reconhece o poder como o princípio de todas as relações. Assim, exercer o domínio sobre a natureza e sobre tudo aquilo que desejam conhecer é também dominar o outro homem. A essência do esclarecimento é a alternativa que torna inevitável a dominação, dizem Adorno e Horkheim. Pois o homem, enquanto trabalhador da economia burguesa, se vê afastando-se do mito, submetendo a natureza do eu, negando vontades, desejos e preservando-se no sentimento de autoconservação em meio a essa realidade esclarecida. Quando Adorno fala sobre o sentimento de autoconservação, que é um dos elementos que faz com que o sujeito se torne frio, é o burguês frio, né? Ele remete ao mal-estar na civilização, mal-estar na cultura, aquele texto de Freud, né? E ele vai fala dessa repressão dos desejos e como isso volta para a sociedade em forma de barbárie, da violência em que nos encontramos. A razão instrumental possui como característica essencial a pretensão de domínio da natureza e do mundo social, contrariando o que aspirava ao clero, se tornando um instrumento a serviço desse esclarecimento. Uma técnica capaz de desmistificar a natureza, assinalando a excessiva dominação da mesma e do homem, ambos se transformando em objetos. O poder do desconhecido gera angústia e desespero para o sujeito. Conhecer significa saber manipular, dominar, construir a unidade da natureza e, para a ciência moderna, quantificá-la em regra e probabilidade. O esclarecimento perdeu sua autoconsciência e a razão como instrumento se faz incapaz de refletir sobre si mesma. Inibiu a capacidade do pensamento especulativo, perdendo aos poucos seu potencial emancipatório. Nesse sentido, os autores descrevem a regressão do progresso prometido pelo esclarecimento, ligando-o diretamente à constituição de um processo
que elimina o pensamento livre, mas antes determina uma condição de pensar, análoga ao procedimento matemático, permeado por um formalismo lógico, coisificando o sujeito. Como diz os autores na Dialética do Esclarecimento, o progresso técnico, no qual o sujeito se coisificou após a sua eliminação da consciência, está livre da plurivocidade do pensamento mítico, bem como de toda significação em geral, porque a própria razão se tornou um mero adminículo da aparelhagem econômica que a tudo engloba. Ela é usada como um instrumento universal, servindo para a fabricação de todos os demais instrumentos. O processo de coisificação do homem, ele parte, né, dessa eliminação da consciência e essa plurivocidade do pensamento, né? E aí depois a gente vai ter textos como a indústria cultural, que vai falar que essa racionalidade instrumental, isso nas palavras de Adorno, né, vai deixar o sujeito sem a capacidade crítica, por exemplo, e aí a gente pode fazer uma reflexão com a nossa própria realidade, com os modelos de educação mais tecnicistas, e a maneira como a nossa razão ela é vista como um meio. Isso é o que eu percebo assim, né? A razão como um meio para alcançar determinados fins. Conclui-se assim que o esclarecimento a que os autores se referem deu origem a um processo técnico de coisificação do homem, ou seja, da mesma maneira que a razão passa a ser um instrumento necessário para o alcance de determinados fins, e principalmente se torna esse mecanismo utilizado pelo sistema econômico, assim também se torna um homem, uma coisa. Como que em uma extensão da vida técnica e econômica, a vida humana incorpora em si os fundamentos da aparelhagem técnica e instrumental que se afirma na sociedade. Por isso o sujeito se assemelha a uma coisa, um instrumento que tem sua força de trabalho, seus desejos e também sua razão destinados ao serviço da sociedade administrada. Seu trabalho, sua vida, seu lazer são orientados a partir desses princípios de automatização do trabalho. Assim, toda herança mítica e mimética que lembrassem ao homem o seu estado de natureza livre foram esquecidos pela civilização, pois há o medo da humanidade se perder em um estado puro de vida animal como outrora viveu a humanidade. Ao vincular essa compreensão do projeto do esclarecimento ao desencantamento do mundo e, por conseguinte, ao estado de dominação e autoconservação como consequências desse processo, Adorno e Horkheim empenham uma crítica da razão vinculada à constituição do sujeito moderno. A oposição entre homem e natureza não encontra mais sua centralidade na mediação do trabalho humano, mas na autoconservação e dominação da natureza, postulando dessa forma a compreensão da relação homem e sociedade. Para os autores, a dominação da sociedade moderna continua a ser essencialmente econômica, realizando-se através da ofuscação da subjetividade dos indivíduos. O grande desenvolvimento das forças produtivas e o mito do progresso perpetuam as relações sociais de produção dominadora. Dessa maneira, tanto o fetichismo da mercadoria como a opressão das classes refletem um mundo de dominação burguesa. Eu sempre gostei de ver em Adorno essa crítica a essa sociedade administrada, onde nós estaríamos presos e dominados pelo sistema e por um princípio totalitário e identificador, como se nós todos fôssemos iguais. Então, todas as relações sociais, a arte, a cultura, ela tem como objetivo nos deixar iguais. Isso me deixava bastante inquieta e foi por isso que depois eu passei a tentar encontrar em Adorno como é que ele estava querendo falar disso e também querendo estabelecer uma moral nesse sentido. Ainda falando sobre o processo da auto